Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a continuação, tá? Porque o primeiro eu expliquei em Apocalipse 13 sobre a besta que se levanta do mar, que é o anticristo, e agora eu vou explicar sobre a besta que se levanta da terra, que é o falso profeta. Ouça o primeiro, tá? Sobre a besta do mar, tá? É muito importante, tá? E ouça novamente esse aqui, tá? Vamos lá, a besta que se levanta da terra, tá? Da mesma forma, não vou ler todos os versículos, tá? Vamos resumir, tá? Emergiu da terra uma besta com 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, e ela se expressava como dragão. Olha que interessante, 2 chifres como cordeiro, ou seja, chifre representa rei, né, reinado, né, tem alguma coisa a ver com, né, pessoas com autoridade, talvez nações, né, mas ela se expressa como dragão, ou seja, aparenta ser uma coisa boa, uma coisa santa, né, porque um cordeiro é um animal puro. 2 animais, qual animal é que menos sofreu alteração depois da queda? Você vê o cordeiro. Você vê que são esses animais que são os mais mansos, né? Então, assim, tá? Ele se expressava, mas aí se expressava como dragão. Qual é o animal que mais sofreu alteração, né, genética? São justamente muitos animais como répteis, tá? Se você pegar, por exemplo, crocodilo, né, não é um dragão, tá? Uma diferença grande, mas é semelhante, você vê que é um animal que é muito difícil de se ficar manso, tá? É um dos animais assim, mais com aquela coisa bem malvada mesmo, bem, né, sem realmente, parece que não tem emoção. Obviamente tem, tá? Mas, ou seja, significa justamente isso, tá? Aparenta ser um animal manso, bonzinho, um cordeiro, mas na verdade é um animal feroz, um animal que ele quer fazer mal, que a intenção é maligna, tá? Como o dragão astuto, como a serpente, obviamente, né, uma sagacidade para o mal. Também exercer a mesma autoridade da primeira, ou seja, tem a mesma autoridade a primeira, tá? São várias nações, tá? 7 cabeças, né? 10 reinos, 10 coroas. Essa besta aqui, ela aparentemente é bem inferior, né? Um cordeiro, né? Semelhante a um cordeiro com 2 chifres. A outra, né? Tem mistura de leopardo com urso, com leão, ou seja, muito mais feroz, muito mais, né? Mas mesmo assim, essa aparentando ser menor, ela tem a mesma autoridade, tá? Porque ela não vai agir de uma forma bélica, de uma forma de guerra, tá? Ela vai agir dessa forma: realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Ou seja, aqui vai agir aquilo que Jesus falou, né? Se disserem, o Cristo está ali, está no interior da casa, está no deserto, não acrediteis, verão muitos em meu nome, falsos profetas. Obviamente, o falso profeta ele é um, mas ele não trabalha sozinho, ele tem outros falsos profetas. Entra a questão da nova era, misticismo, tá? Entra, até mesmo no meio cristão a gente sabe que existem falsos profetas, tá? Então aqui já entra naquela questão espiritual, tá? Toda essa questão aí, né, que a gente vê de misticismo, tá? De projeção astral, né, de experiências sobrenaturais, né, de prodígios, sinais, obviamente da parte do diabo, tá? Então tem uma ligação realmente, tá? Você vê que várias religiões têm lá um tipo de profeta que eles usava sinais, prodígios, né? Você pode pesquisar todas as culturas de religiões que sempre vai ter uma história dessa. Então o falso profeta ele não vai trabalhar sozinho, tá? Ele vai influenciar na religião e não vai ser simplesmente por palavras, ele vai demonstrar, tá, ações, prodígios, sinais. E aqui que eu falo que nós, Cristo, por isso que tem que ter o avivamento, porque o avivamento ele vai vir através da perseguição. Guerra gera perseguição, gera pressão, separa os fiéis, quem quer Deus quer, quem não quer não quer. E a guerra vai tirar o luxo, vai tirar o conforto, a perseguição vai fazer nós, né, frutificar, tá? Vai fazer nós crescer, tá? E nós vamos conseguir operar sinais e prodígios da parte de Deus sem causar escândalo. Eu sei que hoje tem alguns indivíduos, né, na história, né, você vê que Deus levantou, né, Deus usou, mas a pessoa foi lá, vacilou, cometeu escândalo e tal. Só que como a gente vai estar num cenário de perseguição, não vai ter tempo para a gente ficar se distraindo com as coisas daqui. Então, realmente quem vai estar sendo usado por Deus, acredito que a maioria vai estar andando na linha. Só que os sinais e prodígios que nós vamos operar não vai ser o que a gente vê hoje em dia. Eu fui curado de uma dor. Eu fui curado, né, sabe, não desprezando, qualquer sofrimento é um sofrimento, né, a dor é uma dor,
Só que nós vamos operar sinais de prodígio a nível da igreja primitiva, aliás, até maior, conforme Jesus falou. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai, ou seja, ele enviou o seu Espírito para nós. Através dos dons do Espírito Santo nós conseguiremos operar. Tá? Então é só você olhar Moisés e Arão contra os magos de Faraó. Moisés e Arão, tá? Eles faziam sinais e prodígios da parte de Deus. Os magos de Faraó conseguiam imitar alguns, mas eram fracos, perdiam para os sinais de Deus. Ou seja, por mais que o falso profeta ele vai enganar muitas pessoas, você vê que as duas testemunhas, tá? Elas têm muito mais poder. Obviamente, tá? Serão mortas, serão martirizadas, tá? Como testemunho, tá? Serão ressuscitadas, arrebatadas, tá? Elas têm que cumprir o seu testemunho. O que Jesus falou? Vós sois as minhas testemunhas, tá? Então, o falso profeta ele age dessa forma, tá? E por intermédio dos sinais que foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada. Contudo, sobreviveram, ou seja, pela espada, pela guerra. Ou seja, a cabeça da besta foi ferida mortal. Ou seja, a espada cortou a cabeça, cortou-lhe reis, nações, tá? Guerra, espada, guerra. Ou seja, que eu comentei no primeiro áudio, tá? Além disso, foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, né? Tinha capacidade de falar, todos, né? Que quem não prestasse adoração fosse morto, tá? E obrigou que todos, né, recebessem, né, um sinal, tá? Uma estampa, né? Vai ser algo visível, não que não tenha algum tipo de tecnologia por trás. Tá? Para mim é fato, tem sim tecnologia, tem alteração genética, mas ainda tá, a coisa ainda está com uma sombra. A coisa vai ficar clara realmente no momento que a besta da terra ordenar essa obrigatoriedade, tá? E quem não aceitar a marca ou o nome, né, que é o número, né, a marca, né, o nome ou o número do seu nome, né, vai ser morto, tá? Que já sabe. Tá? Então, o que é isso? O que é essa imagem? O que é esse fôlego? Né? O que é essa marca? Tá? Lembra que no primeiro áudio eu citei sobre o anticristo? Né? Eu citei que é o anticristo, mas existem outros reis, outros. Então, muitas pessoas confundem, tá? Ah, fulano é o anticristo. Não, talvez fulano não seja o anticristo, mas fulano seja um dos chifres, né? Que faz parte ali, entendeu? Então, aqui está evidente, tá, que essa imagem, ela pode ser sim, tá, uma imagem literal, uma coisa esculpida, não pode ser, tá, mas a gente sabe que não dá para o mundo todo, né, vai ficar olhando para uma imagem toda e ficar adorando, né? A gente sabe que não vai ser somente isso, tá, então isso envolve tecnologia, controle, fôlego, a imagem da besta. Hoje nós temos visto o avanço da inteligência artificial, né, criando imagens, né, em alta qualidade, né, até mesmo vídeos, né, vozes, né, pega a voz de um, coloca na música de outro, né, você vê todo, até mesmo respondendo perguntas, criando, né, realmente, né, como se fosse uma interação realmente, né, uma conversa mesmo, né, uma coisa assim que, né, tá assustador, tá, e as pessoas estão adorando. Tá? As pessoas já estão adorando, já estão achando uma maravilha. E quando isso se concretizar na forma final, a gente pode imaginar, imagina aí, tá, uma CPU gigante, um quadrado gigante, um cubo gigante, né, que ali seja a central de toda a tecnologia, toda a informação, né, dali parta toda a comunicação. Imagina, né, essa besta aparecendo, né, para todo mundo, né, a besta quer se pronunciar para o mundo todo, aí aparece lá um holograma, né, na cidade tal, aparece um holograma no aparelho tal, sei lá, né, não sei se nessa época vai ser celular, vai ser algum tipo de aparelho, né, não sei, ou quem sabe até mesmo através da marca, né, a pessoa está com a marca na mão ou na testa, né, e aquela marca tem ali uma tecnologia, uma coisa que faça, né, se ela sai um holograma, não sei, não sabemos de que forma será, tá, mas tem a ver com a tecnologia. Tá? Tem a ver, não tem como dizer que não tem, tem a ver. Mas está ligado sim a uma questão religiosa, tá? Então a gente vê isso claramente. Então assim, as pessoas se preocupam muito com o anticristo. Mas, porque o anticristo, todo mundo sabe que o anticristo é mau. Todo mundo, obviamente, né? Todos os cristãos, entende? Ele vem com toda uma roupagem, né? Realmente de guerra,
né, de causar realmente matança. Só que o falso profeta, ele vem com a roupagem de operar sinais e prodígios, com a roupagem religiosa. Ou seja, eu acredito que nós devemos se preocupar muito mais com o falso profeta, tá? Porque imagina muitas pessoas que sobreviveram, né, à perseguição do anticristo, mas ao ver o falso profeta possam ficar seduzidos, né, a ter um momento de alívio, né? Puxa, o falso profeta, né, ele faz tanto sinal, tanto prodígio, né, a mensagem é tão bonita, né, parece um cordeiro, né, mas opa, tem algum maligno, ele fala como dragão, né? Então, assim, vai ser enganado quem não tiver em comunhão com o Espírito Santo. Quem não tiver em comunhão com Deus vai ser enganado, tá? Ah, mas eu conheço a palavra. Você conhece a palavra, mas se você não guardar a palavra, não adianta. Conhecer e não guardar. Então, ambas são muito preocupantes, tá? Mas eu, sinceramente, eu falando de mim, eu tenho uma preocupação maior com o falso profeta, tá? O anticristo, tá evidente que o anticristo, né, é o anticristo. O anticristo, ele vai perseguir, vai realmente, né, vir toda essa questão de poder bélico. Agora, o falso profeta, ele age na questão emocional, na questão de convencer através de prodígios e sinais, tá? Então, isso é minha preocupação, porque muitas pessoas, elas são facilmente, né, elas são atraídas, são enganadas, né, através... Hoje já você vê o Henrique Cristo, você vê pessoas que se dizem ser Jesus, que nem faz nenhum prodígio sinal, já tem gente acreditando. Existe falso profeta no meio cristão, falso profeta em outras religiões. Agora imagina quando vem o falso profeta principal, mais os mestres acentuados, né, toda essa questão de nova era, questão de intraterrenos, né, fora se tiver questão também de outras terras, ou seja, envolvendo toda essa questão, esse engano também, né, ainda que desça do céu onde prega um falso evangelho, ou seja, toda essa questão de alien, né, alienígena, e tem toda a questão alien, tem toda uma ligação com a tecnologia, com a questão espiritual, com a questão, né, mística também. Ou seja, é muito preocupante. E com a questão, obviamente, de guerra, poder bélico também. Então você vê que está tudo ligado com esses seres também, com essas coisas, né? Sai 3 espíritos imundos semelhante a rãs da boca do dragão, né? Não lembro exatamente, tem uma passagem que cita, né? Então, né, a gente vê claramente toda essa movimentação, esse grande engano dos últimos dias, tá? Dos últimos dias. Esse áudio ficou mais longo, né, que o outro, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Amém?